Muitos já ouviram sobre o Muro de Berlim, mas talvez não conheçam bem os detalhes dessa história. Por exemplo, em 1948, a Alemanha e a cidade de Berlim foram divididas em duas. Então, por que o muro só foi construído 13 anos depois, em 1961? Para relembrar, com o fim da Segunda Guerra, a Alemanha, grande derrotada, passou a ser administrada pelos aliados. Em 1948, o país foi dividido em dois e o lado oriental ficou com os soviéticos, mas a capital Berlim, que ficava no meio da Alemanha Oriental, também foi dividida. E assim, Berlim Ocidental se tornou uma ilha democrática em um mar comunista. Por 13 anos, os berlinenses puderam transitar livremente de um lado para o outro na cidade. Os soviéticos queriam que a Alemanha Oriental se tornasse socialista paulatinamente e imaginavam que a Berlim Oriental serviria como modelo de prosperidade para atrair todos os alemães para o lado socialista. Se a Alemanha Oriental se tornasse um polo atrativo para os alemães ocidentais, teria de ser economicamente bem-sucedida. Ao mesmo tempo, se a Alemanha Ocidental decolasse economicamente, se tornaria atraente para os cidadãos da Alemanha Oriental. Ou seja, ao longo dos anos 50, as duas Berlins foram palco de uma competição aberta entre o socialismo e o capitalismo. Foi só a partir de 1952 que o Partido da Unidade Socialista Alemão declarou que estava construindo o socialismo por meio da ditadura do proletariado. Em uma conversa reservada, o líder da Alemanha Oriental, Walter Ulbricht, resumiu a estratégia comunista na recém-ocupada Berlim. Tem que parecer democrática, mas temos que ter tudo em nossas mãos. O programa socialista não fez uma estatização brusca de toda a economia. O primeiro plano quinquenal previa uma mudança gradual para o socialismo. Muitas empresas privadas e o comércio particular continuaram ativos, mas um ano depois, durante a construção do socialismo, a preferência dada à indústria pesada havia reduzido os padrões de vida. Os bens de consumo estavam continuamente em falta e os alimentos eram escassos. O que poderia ser mais típico da Alemanha Oriental do que o fato de a história do muro ter começado com uma escassez de suprimentos? E à medida em que a socialização avançava, a falta de suprimentos só se agravou. A política do governo visava minar o setor privado. Impostos pesados eram cobrados de agricultores privados. Os proprietários de fábricas privadas foram perseguidos e 2.000 fábricas foram fechadas só em 1953. As medidas socialistas que restringiam as decisões particulares das pessoas tanto nas cidades como no campo aumentaram o descontentamento. No início de 1953, havia uma série de fatores internos estimulando os alemães orientais a deixarem a República Democrática Alemã. A expansão exagerada das forças armadas, os ataques intensificados contra a igreja, o aumento da pressão sobre os partidos do bloco e a coletivização da agricultura foram extremamente impopulares e levaram à maior onda de imigração da história da RDA. Seguindo a linha soviética, os sindicatos deixaram de representar os interesses dos trabalhadores e se tornaram porta-vozes do regime para a classe trabalhadora. Houve uma revolta popular em junho de 1953, reprimida violentamente pelo governo. Isso só fez aumentar a insatisfação e a imigração. Só entre 1949 e 1955, mais de 1,5 milhão de alemães deixaram o lado oriental. As entrevistas realizadas com trabalhadores da Alemanha Oriental que emigraram para o Ocidente em 1956 mostram que havia um amplo apoio aos princípios do socialismo. Mas na medida em que o socialismo era aplicado, mesmo aqueles que se consideravam socialistas acabavam emigrando, e ao longo dos anos as dificuldades só aumentaram. O número de refugiados atingiu níveis recordes durante a campanha de construção do socialismo. Coletivização agrícola, recrutamento militar, vários aumentos de preços e impostos e grave escassez de muitos bens básicos de consumo. Tudo isso ampliou a falta de perspectiva, principalmente entre os jovens. Mais da metade dos refugiados tinha menos de 25 anos. A política de coletivização agrícola forçada entre 1959 e 1960 foi vista como a principal culpada. Um número crescente de agricultores simplesmente partiu para o Ocidente. Ao mesmo tempo, no lado ocidental, o boom da economia alemã do final da década de 1950 foi reconhecido como grande fator de atração, especialmente para trabalhadores qualificados do lado oriental. No início, o êxodo foi considerado um alívio para os problemas de desemprego e fornecimento de necessidades básicas na Alemanha Oriental. Somente em 1952, algumas medidas foram tomadas para controlar o fluxo populacional. Logo, os líderes comunistas, tanto em Moscou quanto em Berlim, entenderam o êxodo como um grave problema para o futuro do país.
A saída de mão de obra qualificada reduzia a produtividade e aumentava as perdas na indústria e outros setores essenciais. Assim, o êxodo em massa foi explicado oficialmente como uma espécie de teoria da conspiração ocidental e falta de firmeza ideológica de quem desertava. Além da insensibilidade das autoridades locais, muitos fatores políticos e materiais foram ignorados. Nas TVs e rádios estatais, o regime comunista passou a dizer que havia um complô das potências capitalistas para aliciar seus jovens com promessas vazias de uma vida melhor. Mas internamente, nas conversas dos funcionários do partido, estava claro que poucos acreditavam que a atividade inimiga desempenhava um papel significativo na imigração. Apesar disso, recomendavam a intensificação do trabalho político e ideológico nas universidades. Em abril de 1961, a propaganda soviética sobre os avanços da tecnologia espacial com o lançamento de Gagarin ao espaço só agravou o descontentamento popular ao apresentar as grandes somas gastas para se chegar à Lua, enquanto ainda havia escassez de produtos básicos. 3 meses antes da construção do Muro de Berlim, o chefe de propaganda da Alemanha Oriental, Horst Siedermann, instruiu a mídia a não usar mais o termo deserção da República para descrever a fuga para o Ocidente. O termo dava a impressão verdadeira de que as pessoas saíam por sua própria vontade e, portanto, sugeria que o sistema socialista era culpado pela imigração. A partir de então, os imigrantes foram descritos como vítimas do tráfico de seres humanos ou sequestrados para fora do socialismo. Nesses 13 anos, mais de 20% da população migrou para Berlim Ocidental. Dos 18 milhões que viviam na Alemanha Oriental, cerca de 3,8 milhões de cidadãos emigraram para a Alemanha Ocidental. Frequentemente se afirmava que os imigrantes votavam com os pés. A construção do Muro de Berlim foi uma tentativa de impedir a imigração. Como Walter Ulbricht escreveu a Nikita Khrushchev em setembro de 1961, as experiências dos últimos anos provaram que não é possível para um país socialista como a República Democrática Alemã participar de uma competição pacífica com um país imperialista como a Alemanha Ocidental com fronteiras abertas. Nos primeiros meses de 1961, o êxodo da Alemanha Oriental foi recorde. Por isso, em agosto, na noite de um sábado para um domingo, de repente não era mais possível para os alemães orientais cruzarem a fronteira. Cordões humanos da polícia e operários começaram a erguer emaranhados de arame farpado e postes de concreto sustentando cercas de arame ao longo de toda a fronteira. Nas semanas seguintes, o arame foi substituído por blocos de concreto para criar uma parede improvisada, mais sólida. De modo geral, a população se sentiu impotente. A maioria dos berlinenses acordou na manhã de 13 de agosto para descobrir que havia pouco a fazer, exceto esperar e ver o que aconteceria. Um homem que viajava naquele domingo do interior para Berlim Oriental testemunhou: "No trem o clima era pesado, ninguém falava. Quando chegamos, Berlim Oriental estava morta. Não havia vestígios da vida agitada de uma cidade grande." Outra testemunha, Angélica Unterlauf, tinha 14 anos quando o muro foi construído. Ela se lembra de que falavam de um muro de proteção antifascista. O inimigo não poderia mais entrar. Falava-se da guerra que poderia ocorrer, dos capitalistas maus e de que devíamos estar contentes porque a fronteira tinha sido fechada. Na propaganda oficial, o muro havia preservado a paz e evitado a agressão do Ocidente, mas o discurso não convenceu a opinião popular. A presença de tanques do exército nas ruas de Berlim Oriental contradizia a propaganda. As armas não estavam apontadas para o lado ocidental, o que reforçou a ideia de que as medidas eram contra a população doméstica. Funcionários de um museu no centro de Berlim perguntavam: por que os grupos de combate estão com as armas apontadas para cá e de costas para o portão de Brandemburgo? Estão apontando para a nossa própria população? Do lado ocidental, houve vários protestos diante dos portões do muro. As poucas manifestações do lado oriental foram reprimidas violentamente. O muro permitiu que o regime comunista agisse de forma mais agressiva com sua população. Com a fronteira aberta, o regime tratava a elite profissional descontente com luvas de pelica por medo de afugentá-la para o lado ocidental. Nos últimos meses antes do muro, foi justamente esse grupo que fugiu em maior número. Uma vez emparedados, médicos, engenheiros, advogados e outros profissionais qualificados entenderam que os salários não acompanhariam mais o lado ocidental. Os trabalhadores insatisfeitos frequentemente usavam a ameaça de ir embora para forçar os diretores da empresa a melhorar os salários e as condições. Depois do muro, não tinham mais como negociar com o governo comunista.
A população percebeu imediatamente a conexão entre o fechamento da fronteira e a campanha de produtividade no trabalho. Eles fecharam a fronteira para revisar as normas trabalhistas e realizar um congelamento salarial. O governo também passou a ser mais invasivo na vida privada. Pessoas que assistiam canais ocidentais na TV seriam tratados como traidores, ainda que fossem apenas programas esportivos. Poucos dias depois da construção da cerca de concreto e arame, os alemães orientais estavam pulando janelas de construções adjacentes à fronteira para a calçada em Berlim Ocidental. Isso só era possível em partes da cidade onde as fachadas dos prédios marcavam a fronteira. Em alguns casos, bombeiros da Berlim Ocidental usavam redes para pegar as pessoas que pulavam. Pouco tempo depois, o governo comunista emitiu uma ordem e os operários da Berlim Oriental cobriram com tijolos janelas que davam vista ao lado ocidental o mais rápido possível. No final de 1961, mesmo com a construção do muro e o aumento da vigilância na fronteira, mais de 50 mil refugiados tinham conseguido fugir para o ocidente, seja pulando o muro, que ainda era precário, seja pelo rio Spree, que cruzava a cidade, ou pelos túneis do metrô. Ao longo dos anos, o muro não serviu apenas para conter a população que queria sair. Um muro cada vez mais profissional e caro também ajudou a esconder as realidades econômicas da Berlim Oriental. Destinava-se a esconder o desespero crescente do país e a economia altamente ineficiente. Após milhares de tentativas de fuga, o muro foi se tornando um complexo, sendo cada vez mais difícil de ser superado. O verdadeiro muro de Berlim não era um, mas dois muros paralelos e uma variedade de obstáculos entre eles. Havia a muralha do interior, que era de fato a parede mais importante que impedia a maioria dos fugitivos. Em seguida começava a larga faixa da morte, com cerca elétrica e obstáculos de pontas afiadas. Em algumas áreas, o fugitivo poderia se deparar com cães de guarda. Policiais em torres de vigia monitoravam essa faixa da morte com fuzis automáticos. Ao final de todos esses obstáculos havia o muro da fronteira, aquele muro que geralmente temos em mente. Segundo o site da Fundação de Estudos de Reavaliação da Ditadura da Alemanha Oriental, entre 1961 e 1989, pelo menos 138 pessoas foram baleadas ou morreram acidentalmente tentando escapar pelo muro. Nesse período, cerca de 75 mil tentativas de fuga falharam. Durante os anos 1980, cerca de 80% dos que tentaram fugir foram presos antes mesmo de chegarem à fronteira. Quanto mais arriscadas as fugas se tornavam, maiores eram os esforços e os custos. Além da existência de ajudantes solidários para a fuga, em 1962 surgiram grupos profissionais clandestinos que cobravam cerca de 7 mil marcos para ajudar na fuga de cada pessoa. Também houve uma atuação direta da Alemanha Ocidental para ajudar quem queria sair. A partir de 1963, o governo da Alemanha Ocidental começou a pagar pelo resgate de presos políticos da Alemanha Oriental. Foram mais de 33 mil prisioneiros resgatados. A Alemanha Ocidental pagou em média 40 mil marcos alemães por cada pessoa resgatada. Ambos os lados se esforçaram para manter o sigilo sobre as transações. Desde a década de 1970, o descontentamento era crescente. Milhares de pessoas solicitavam vistos de saída do país todos os anos. No final da década de 1980, um grande movimento de oposição passou a exigir mais direitos políticos e civis. Entre eles, o passaporte para viagens ao exterior. Na União Soviética, Mikhail Gorbachev iniciava reformas que reduziam o autoritarismo, mas a Alemanha Oriental não quis adotá-las. Em 1989, mais e mais manifestações reuniam milhares de pessoas nas ruas de Berlim Oriental. Sem o apoio das tropas e do regime soviético, os líderes da Alemanha Oriental decidiram ceder e anunciaram novos regulamentos de viagem. Durante o anúncio, quando o ministro respondeu a um jornalista que as novas medidas permitindo cruzar a fronteira passariam a ser adotadas a partir daquele instante, a população saiu imediatamente para as ruas, eufórica, e correu em direção aos postos de fronteira que havia no muro, pedindo para sair. O próprio regime não imaginava que a comoção popular seria tão forte. Os alemães ocidentais também correram em direção ao muro para reencontrar amigos e parentes. Em meio à comemoração, centenas de pessoas começaram a destruir o muro de Berlim que separou a cidade por 28 anos. Para aqueles que preferem relativizar a tragédia do comunismo na Alemanha Oriental, alguns dados concretos podem ajudar a entender o problema. Após a reunificação da Alemanha, foi feito um estudo comparativo da estatura dos alemães em cada um dos países.
Vale dizer que a altura média de uma população serve para medir a qualidade alimentar e o nível de saúde local. Os alemães orientais nascidos após a construção do Muro de Berlim eram significativamente mais baixos, mas após a reunificação recuperaram a igualdade com os alemães ocidentais. O estado de bem-estar capitalista da Alemanha Ocidental forneceu um ambiente mais propício para o crescimento físico do organismo humano do que o governo socialista. Tanto a ascensão quanto a queda do Muro de Berlim foram emblemáticas em relação ao sucesso do sistema ocidental e ao fracasso do sistema soviético.